Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro dia do Industrial Equipment Experience 2024. Estamos chegando na metade final do nosso evento e hoje a gente vai ter o Eduardo Cavalcante falando sobre inteligência artificial aplicada em engenharia. Vamos conhecer um pouco mais do processo da MP Agro, falando aí de protótipos virtuais, protótipos reais, como que a simulação virtual ajuda a MP Agro no seu dia a dia e qual a importância disso. E também vamos ter o José Pereiras apresentando um pouco sobre essas simulações virtuais usando o 3D Experience Simulation para a gente ver como é que isso funciona no dia a dia realmente do desenvolvimento de projetos. Bom, então vamos lá, Edu, vai daí. Valeu, Tiagão, obrigado Dassô pela oportunidade de eu estar aqui apresentando para vocês nesse que é o principal evento da vertical de máquinas e equipamentos industriais, que é o Industrial Equipment Experience. Essa é a terceira edição do evento, a primeira que eu participo aqui apresentando, participei das outras vezes já assistindo, consumindo conteúdo e é um prazer imenso poder estar aqui trocando essa ideia diretamente com vocês. Hoje eu trago uma temática que está muito em alta e eu comecei a estudar e entender um pouco mais sobre essa temática em um evento da Dassô no ano passado, lá quase um ano e meio atrás, nos Estados Unidos, mas eu já conto isso para vocês. Eu sou Eduardo Cavalcante, sou engenheiro civil de formação e sou empresário do ramo da indústria de máquinas e equipamentos industriais. Acho que desde que eu me conheço por gente, eu trabalho nesse segmento já e além de trabalhar, eu gosto muito, é um ramo que realmente me fascina demais, a gente poder participar da construção de todo o planeta, basicamente, né? Porque a indústria de manufatura, quando a gente fala de fabricação de máquinas e equipamentos industriais, a gente está fabricando as fábricas que fabricam o mundo, fabricam o que você come, fabricam o que você veste, fabricam onde você está sentado, fabricam o computador que você está utilizando. Então, a gente tem algo que é extremamente mágico nas nossas mãos. Além disso, tenho diversos projetos, como a criação do blog de engenharia e diversos outros canais de comunicação voltados para profissionais de engenharia, sempre comprometido com levar conhecimento para o maior número de pessoas e, obviamente, agregar na formação. Mas vamos lá, né? A gente traz aqui logo no terceiro slide o logo da Dassô Systems, porque eu sou muito grato realmente a Dassô por ter introduzido uma semente no mercado chamada Inteligência Artificial na Engenharia através de uma micropalestra no ano passado, lá em Nashville, nos Estados Unidos, quando o ChatGPT tinha acabado de ser lançado no final de 2022 para o começo de 2023, e eu assisti uma palestra de um cara chamado Sushil. Esse cara que ele tem o meu respeito, ele é um dos principais executivos da Dassô Systems Global, e ele utilizou da criatividade logo que o ChatGPT foi lançado, para mostrar como ele poderia utilizar essa ferramenta de IA generativa para auxiliar a ele projetar no SolidWorks. Algo que parecia basicamente impossível, ele conseguiu fazer um modelo 3D de uma escada em espiral vermelha em apenas alguns segundos, basicamente pedindo para que o ChatGPT trouxesse o código para ele, o código em macro, e aí ele subisse no ChatGPT, mas eu já mostro para vocês em mais detalhes. O evento foi esse aqui, que é um dos principais eventos para a indústria de manufatura, né, o 3D Experience World, que ocorre todos os anos lá nos Estados Unidos. Inclusive, eu já fui algumas vezes para esse evento e eu te convido a estar lá comigo no ano que vem, porque com certeza a gente vai estar por lá. Esse evento ele é importantíssimo para todo mundo que quer estar na vanguarda do desenvolvimento tecnológico do planeta. E nesse evento, além de você ter contato com tudo que vai existir de tecnologia nos próximos 10 anos e tendências do mercado, a gente também faz networking com o mundo inteiro. É surreal. E nesse evento de 2023, a gente tinha um slogan que era Imagine. Para todos os lugares que a gente andava, a gente via isso escrito. Imagine, Imagine, Imagine. E em diversas das palestras das quais eu participei, eles bateram muito na tecla de que a gente estava iniciando uma nova era onde a gente precisa ter criatividade, a gente precisa realmente ter a mente aberta para poder imaginar o que a gente quiser, porque a ferramenta a gente tem para criar. E quando isso foi apresentado lá, a gente estava em mais de 5 mil pessoas, as pessoas não entenderam muito bem, porque as IAs generativas elas estavam começando a engatinhar para o mundo do usuário final, né? No desenvolvimento de softwares como SolidWorks e as plataformas 3D Experience Works, a gente sabe que
A IA generativa, ela já vem embarcada há um bom tempo. Porém, quando a gente fala do usuário final utilizar esse tipo de ferramenta, é uma coisa um pouco mais nova. E então, nesse evento, a gente foi muito estimulado a utilizar a nossa imaginação, a criar através de ferramentas de engenharia. E foi justamente o que eu fiz. Eu voltei dos Estados Unidos com a mente assim, em choque, tentando utilizar o máximo da minha imaginação possível para criar através de ChatGPT e outras ferramentas de IA generativa, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, ChatGPT, ele é a principal ferramenta hoje, uma das principais e mais utilizadas, voltadas para a criação de textos, prompts, que podem gerar outras coisas em outras ferramentas, mas a gente não resume a inteligência artificial apenas no ChatGPT. Essa é apenas a pontinha do iceberg e a gente tem uma série de outras ferramentas que a gente pode utilizar para complementar. Inclusive, nesse ano, no 3D Experience, a gente teve uma visão clara de quais são os objetivos da Dassault para os próximos anos, com ferramentas de IA generativa e preditiva para SolidWorks e para outras ferramentas deles. E eu fiquei meio maluco, falei, cara, não é possível que isso vai acontecer. Vocês imaginam a gente poder projetar através de áudio, né, pedindo para o SolidWorks com áudio projetar e trazer projetos complexos para a gente. Assim, é algo que não era imaginável há pouquíssimos meses atrás e hoje a gente já tem isso na palma das nossas mãos. Como um preview, a gente não pode utilizar ainda, mas o Thiago Amorim, que é especialista, vai trazer isso para vocês ainda em detalhes. E ó, preste atenção na palestra dele, porque ele já me deu essa palestra e é realmente algo que vai transformar completamente toda a nossa cadeia de engenharia. Mas vamos lá. Aqui eu trago para vocês um exemplo de como a gente pode utilizar o ChatGPT para criar uma macro de SolidWorks. Lembrando que desde que eu comecei a utilizar as ferramentas de IA, para mim, CPF, pessoa física, eu comecei a entender que isso poderia escalar o meu negócio. E eu comecei a trazer isso para todo o meu time para que a gente pudesse escalar em conjunto. E a transformação que esse tipo de ferramenta traz para a gente é mágica. Eu não sou projetista de SolidWorks, mas utilizando uma ferramenta como essa, eu consigo ter um auxílio para aprender e até mesmo para manipular alguma peça de SolidWorks. Aqui eu mostro para vocês como eu criei uma macro em VBA para o SolidWorks, né? Então eu só pedi para que ele criasse, deu o prompt correto, a gente vai falar sobre engenharia de prompts também. Então, através do prompt correto, a gente conseguiu criar a macro, e aí é só você pegar, copiar esse código. O próprio ChatGPT te ensina como você imputar ele dentro do SolidWorks, e aí você pode manipular a peça e muito mais. A imaginação é o limite. A gente tem uma outra aqui que talvez seja um pouco mais aplicável para todas as áreas, que a gente utiliza muito, é a criação e gestão de projetos com ferramentas como o ChatGPT. Tá? A gente vai trabalhar bastante com o ChatGPT aqui, vou passar a maior parte falando dessa ferramenta, porque é a ferramenta hoje mais fácil da gente utilizar para esse tipo de escala em produtividade. Então, antes da gente entrar mais no GPT, preciso falar sobre engenharia de prompts, que é uma área que está crescendo bastante, ela ainda não é homologada. Nos Estados Unidos e alguns outros países já existem grandes empresas contratando engenheiros de prompts, que nada mais são do que profissionais que são especializados na criação de prompts. Tá? O prompt é o input que a gente dá dentro de uma ferramenta como o ChatGPT. E quanto mais detalhado, quanto mais refinado um prompt, melhor é o resultado, melhor é o output que a gente vai ter. Então, inclusive, a forma de como eu quero esse output, eu já desenho no prompt ele, para que a gente possa ter um resultado mais próximo da perfeição. Nesse caso aqui, eu trago um exemplo para vocês de como eu pedi para que o ChatGPT se comportasse como um PMO para gerar um projeto utilizando a metodologia de 5W2H. Criei um projeto, obviamente, fictício, e envolvi algumas pessoas, como o André Biancardi, da Dassault Systems, o Felipe Santana, do blog da engenharia, e trouxe um projeto único aqui em uma problemática. E olha que legal, a gente pede aqui, inclusive, para que ele gere, vocês não estão vendo na tela, mas eu peço, inclusive, a estrutura de tabela, através de alguns hacks que a gente utiliza dentro do ChatGPT, para que ele trouxesse dentro de uma tabela todo o meu projeto. Eu posso mandar isso tanto por texto quanto por áudio, que facilita muito o dia a dia. Então você imagina eu já tenho um chat treinado, ou eu tenho um GPT, que é um agente que você treina, deixa ele pronto
com uma base de dados ali. Imagina eu ter isso prontinho, vários GPTs, cada um para fazer um tipo de tarefa, e eu só mando um áudio para ele, ó, faça essa tarefa dessa maneira. Ele já tem a base, já sabe como é para fazer, tá treinado, ele me traz o output. Quanto tempo a gente economiza? Quando a gente fala em engenharia mecânica, quando a gente fala em NRs, por exemplo, a gente consegue deixar vários chats treinados já, prontos para trazer relatórios de inspeção, prontos para fazer checklist, fazer conferência de dados, fazer conferência de contratos e muito mais. Então a gente consegue basicamente deixar a maior parte das tarefas que são repetitivas e requerem análise de dados, tudo pronto para fazer com apenas um clique e às vezes um comando de voz apenas. Isso parece mágico, mas isso é a nossa realidade. Então, antes da gente continuar aqui, eu já deixo um recado bem importante. Quando você terminar aqui o evento de hoje, deixa anotado para você buscar estudar sobre engenharia de prompts. Nos próximos anos, esse mercado vai crescer cada vez mais. E você, que já é um profissional da engenharia, um profissional da indústria, se você agregar essa função, com certeza absoluta, você vai estar na frente. Aqui eu trago uma outra forma de como a gente consegue ser um pouco mais criativo com ferramentas de IA. Aqui eu já saio do ChatGPT e eu venho para uma ferramenta de IA generativa de imagens, que é uma das principais que a gente tem hoje no mercado, que é o Midjourney, tá? E eu imaginei a concepção de um reator industrial diferenciado. E detalhes como um aço inox, não trouxe diâmetro, não trouxe dimensões dele, mas eu trouxe como eu imaginava um projeto que eu preciso executar para um cliente, por exemplo. Tá? Sem trazer nenhum dado técnico, eu criei um mockup em 3D aqui. Percebe que ele me dá alguns modelos, eu posso pedir para ele refazer ou escolher um desses para utilizar. A gente tem um projeto que ele é bem detalhado, mas obviamente ele não é nada funcional, zero funcional. Mas a partir desse conceito de design, a gente pode levar para o nosso time de engenharia e pedir para que eles coloquem aquele design que era até o momento apenas para referência como um design funcional. E isso é totalmente possível hoje. Você pode fazer isso bastando dar o prompt correto lá dentro do Midjourney. Esse acho que talvez seja o maior desafio, né? Estudei bastante para conseguir chegar nesse modelo de prompt que dê o resultado, né? O output mais próximo do detalhado possível. E a gente já tem no pipeline, não a gente, né? Mas o mundo tem no pipeline de lançamento para os próximos meses algumas ferramentas de IA generativa com vídeo. Você imagina você conseguir gerar uma indústria completa, né? Baseada em um layout específico, só utilizando um comando de voz. Daqui a pouquíssimos, não vou dizer dias, mas talvez daqui a pouquíssimos meses a gente vai ter isso nas nossas mãos de fácil acesso. Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês é que a gente precisa realmente ser o mais criativo possível para tudo que a nossa mente imaginar, a gente conseguir colocar no papel. E a gente utiliza as ferramentas de inteligência artificial justamente para nos auxiliarem a tangibilizar isso. Então, vocês imaginem que a gente tem um cliente que tem um projeto específico para algo na cabeça dele e não consegue externalizar. Se você pedir para ele gravar um áudio no detalhe, trazendo como ele imagina aquele layout, como ele imagina aquela unidade industrial ou um equipamento especificamente, na disposição, ele te grava um áudio e você, sabendo imputar esse áudio da forma correta em ferramentas de IA generativa, você gerar um projeto 3D em um Midjourney, por exemplo. Dali, você valida o design com o seu cliente e com o design, você joga para a engenharia transformar aquele modelo em algo totalmente funcional. Pois é, isso é o poder da nossa criatividade. Então, seja criativo, pense fora da caixa e imagine, porque a gente tem ferramenta para fazer. E justamente por falar em imaginar, em criar, que eu trago algumas ferramentas que podem ajudar a gente de uma outra maneira. Tecnologias essas que têm inteligência artificial embarcada, mas que a maior parte das pessoas não conseguiu enxergar potencial de uso dentro da indústria. Vou começar aqui mostrando esse óculos da Ray-Ban, por exemplo, que acho que todo mundo com quem eu conversei achou que era supérfluo. Tá? Esse óculos é um óculos da Ray-Ban com a Meta, né, a dona do Facebook, com inteligência artificial integrada. Tá? Mas, Cavalcante, para que você utiliza isso no seu dia a dia? Vamos lá que você que trabalha com indústria, você vai entender. Esse óculos aqui, ele acabou de falar comigo, ele tem um alto-falante, 2 aliás, que eles jogam o som através de um osso que a gente tem aqui, tá? Não é pelo ouvido, é por um osso aqui.
É bem maluco essa tecnologia. Ele tá falando, inclusive. Então, através desse óculos, ele tem alto-falantes, ele tem duas câmeras aqui que trabalham com inteligência artificial, ele tem um botão onde a gente pode tirar uma foto, ou se eu segurar, eu posso estar gravando essa tela, se eu segurar. Legal. Mas, utilizando um óculos como esse na indústria, em caldeiraria, que é com que eu trabalho, onde a gente não consegue estar com um dispositivo, um telefone nas mãos, porque pode se tornar perigoso, eu posso colocar a minha vida em risco, eu posso colocar a operação em risco, ou a vida de outros colaboradores em risco. Você imagina que eu, só estando ali dentro, por exemplo, fazendo uma inspeção dentro de um tanque, eu posso falar, "Hey Meta, record a video." Pronto. Ele já começa a gravar um vídeo instantaneamente. Isso quebra completamente todas as barreiras que a gente tem de conseguir registrar aquele momento da inspeção para que a gente possa levar para uma sala fora e depois relembrar o que a gente fez ali para concluir a nossa análise, tá? Além disso, coisa que eu vou dizer que foi essencial, é que esse óculos aqui ele vem com uma case que carrega ele, né? Como ele tem IA, então ele precisa ter uma bateria. Então, foi a primeira vez que eu estou usando há alguns meses esse óculos, eu não perdi a case, porque eu costumo perder essas caixinhas de forma mais rápida possível. Mas, essa é uma forma de utilizar um óculos, uma tecnologia para o consumidor final de forma criativa dentro da indústria. E a gente tem esse outro aqui, que é o meninão que ficou famoso aí nos últimos meses, né, desde o lançamento em fevereiro, que é o Apple Vision Pro, que a priori é uma ferramenta ainda beta, mas que já veio para o usuário final, e eu comprei ela justamente para poder estressar minha mente de criatividade e entender o que eu posso utilizar de engenharia e desenvolver de soluções para o mercado através dessa ferramenta aqui. Existem outros óculos no mercado, sim, existe o MetaQuest e algumas outras opções, mas esse aqui, ele por integrar com todo o sistema da Apple, por isso que justamente eu escolhi essa opção. E o mais legal é que utilizar isso aqui como ferramenta de trabalho transformou completamente o meu dia a dia. Tá? E não estou dizendo apenas de utilizar, por exemplo, ele no meu rosto com o meu computador espelhado aqui, com uma tela de 200 polegadas. Acho que você nunca projetou numa tela de 200 polegadas, né? Eu consigo projetar numa tela de 200 ou 300 polegadas. O céu é o limite para a gente aumentar aqui a tela em altíssima definição. Mas além disso, a gente consegue, vocês estão vendo na tela aí, a gente está fazendo um teste, eu consigo colocar como, por exemplo, um carro de Fórmula 1 aqui, e olha só, a gente está manipulando cada uma dessas peças dele em movimento, vendo inclusive o comportamento do vento, como ele se comporta em movimento. É um negócio meio surreal, né? Parece surreal, mas essa é a tecnologia. E agora imagina você colocando o projeto que você desenvolve nas ferramentas da 3D Experience Works aqui dentro e colocando para o seu cliente vivenciar o projeto antes mesmo daquele projeto ser executado. E essa é mais uma maneira que a gente tem de utilizar a criatividade, de utilizar a imaginação a favor da engenharia, junto com a tecnologia e, obviamente, a inteligência artificial. A gente tem um prazo bem curto aqui, são poucos minutos para passar um rabisco do que a inteligência artificial pode impactar no seu negócio, pode impactar na sua carreira e no seu mercado. Mas se de alguma forma essa apresentação que aguçou um pouquinho do que de criativo, do que de imaginação, dá um Google e comece a estudar por conta. A gente tem diversos vídeos no YouTube de diversos canais gringos, de canais brasileiros, ensinando como criar prompts da forma mais correta, como utilizar as ferramentas a seu favor na engenharia. Então é isso, eu deixo aqui para a gente finalizar todos os meus contatos. Só você escanear esse QR Code aqui, você vai conectar comigo diretamente lá no LinkedIn e vai ser um prazer trocar uma ideia com você sobre inteligência artificial, mercado e tudo mais que tiver a ver com a engenharia. Então é isso, a gente se vê num próximo evento ou no próximo vídeo. Falou! Bom, mais um dia do Industrial Equipment Experience 2024. William, obrigado de novo por estar aqui com a gente. Como é legal, cara, escutar assim do processo de desenvolvimento da MP Agro, né? Então a gente falou da ideação, falou do detalhamento de projeto ontem ali, né? Todos os desafios, acho que todo mundo que faz um projeto mecânico, não vou falar nem de equipamentos industriais agora, de projetos mecânicos como
poxa, buscar projetos que eu já fiz para reaproveitar, né, meu legado de uma maneira geral, revisão, né, segurança de dados. Agora eu queria voltar até uma coisa que você comentou no primeiro dia, da parte de simulação. Né, eu sei que vocês têm algumas coisas de simulação virtual lá, e hoje em dia, bom, a parte de prototipagem não é novo, mas a questão de prototipagem virtual, para eu reduzir tempo, reduzir custo, né? Acho que isso se torna cada vez mais comum e mais importante para a gente se manter produtivo no nosso dia a dia, seja fazendo máquinas, equipamentos pesados e outros projetos. Qual que é a importância disso? O que vocês usam, né? Primeiro para a gente entender, e qual que é a importância disso no processo da empresa? A gente tem duas ferramentas, né? A primeira foi a licença Premium do SolidWorks mesmo, então a gente começou com aquela ferramenta de simulação, e aí depois nós migramos para o Simulia, né? Na verdade, assim, migramos não, agregamos, né? A gente continua com as duas. A gente usa com as duas. E, cara, ferramenta de simulação computacional, ter a possibilidade de matematicamente ali no computador prever o comportamento daquele equipamento em uma situação de trabalho, é uma ferramenta fantástica para qualquer um que trabalha com desenvolvimento. Por quê? Eu consigo ser mais assertivo com o meu projeto. Eu consigo ser mais eficiente com as matérias-primas que eu estou usando. Então, de repente, cara, fala a verdade, na prática, você não consegue calcular tudo na mão o tempo todo. Até dá, mas imagina o tempo. Então, aí, a cada vez mais a gente precisa ser mais rápido com os desenvolvimentos, né? Então a gente precisa das ferramentas que nos dê suporte. Então, assim, antes das ferramentas, o que você faz? Você escolhe o elenco que é o crítico, trabalha em cima do crítico, e aí o resto vai pelo empirismo, experiência e tal. Com uma ferramenta dessa, já não. A gente já tem a capacidade de, num tempo menor, conseguir analisar essa estrutura como um todo, né? Então, mesmo quando a gente falou ali no começo, né, eu dou um croquis de um projeto, estou pensando nas primeiras peças, a gente usa a ferramenta nelas, para já ter uma noção de como aquilo está, né? Depois, no final, também usa, porque aí a gente valida como a interface daquelas peças estão numa estrutura como um todo. Então, assim, ferramenta de simulação é uma coisa que é importantíssima para qualquer um que trabalha com desenvolvimento de máquina, porque a gente acaba sendo mais assertivo, a gente acaba economizando tempo e a gente acaba economizando dinheiro. Eu reduzo interações de projeto pensando em quantos protótipos eu preciso fazer para ter uma máquina homologada. Vamos pensar assim, rodando. Então, sem aquela ferramenta, você vai lá, constrói um primeiro protótipo, vai lá e estressa aquilo, acha os pontos de melhoria, volta, faz projeto, fabrica outro protótipo, vai lá, estressa, entendeu? Agora, muitas dessas interações, a gente consegue eliminar com as ferramentas de simulação. Então, a gente acaba sendo mais rápido e mais eficiente. E eu acho legal o que você está comentando, porque é muito o conceito que a gente fala na DaSol, que chama ModSim, que é um conceito de modelagem e simulação, mas não é que, vou fazer o meu projeto e no final eu vou simular. É simular para guiar o meu projeto, né? Exatamente. Acho que é isso que você está comentando. Exatamente, né? Isso. A simulação, ela está desde o começo. Né? Desde o começo do projeto. Então, uma vez que está definido no escopo do projeto, sei lá, meu equipamento tem que suportar tanto de carga. A gente já tem um primeiro esboço do que vai ser, por exemplo, o chassi daquilo, e já roda uma simulação. E aí vem agregando as outras peças e roda a simulação. E aí vem colocando outras condições de trabalho nas ferramentas de simulação para ir fechando conforme o projeto vai ganhando corpo, né? Conforme ele vai caminhando para o fim, vamos falar assim. Sim. Não, e muitas vezes eu converso com algumas pessoas também, né? Porque aquela coisa, igual que você comentou, não é que a gente usa a simulação para saber se vai quebrar ou não. Eu sei que não vai quebrar, de um jeito ou de outro. Porque, poxa, quanto tempo já faço tipo de equipamento? Exatamente. Agora a questão é, como que eu posso otimizar isso? Reduzir matéria-prima, essa é a questão. Reduzir tempo, reduzir número de protótipos. Exatamente, essa é a questão. A indústria está muito rápida, está tudo muito rápido. Então, a gente precisa ser rápido igual. Né? Então, precisa ter ferramenta que nos dê essa possibilidade de trabalhar com mais velocidade, mas sem comprometer o resultado. Né? Sim, sem dúvida. E aí, obviamente, né? Aquela coisa, não é que a gente está falando, não vou mais fazer protótipo físico. Não. A diferença né? A diferença é aquela coisa, em vez de eu fazer, sei lá, 10, eu vou fazer exatamente, 1, 2. Exatamente. Porque a ferramenta de simulação, ela ajuda bastante, a gente consegue ver muita coisa nela, né? Mas
igual a prática, a vida real não tem. Então, não estamos isentos da fabricação de um Exato. protótipo, né? Acho que o grande ponto é o quão assertivo você consegue ser com um protótipo, Sim, né? No seu primeiro protótipo, né? sim, exatamente. E isso é uma coisa que a gente... Bom, eu falo com muitas empresas sobre isso, né? E o pessoal às vezes até acha que o cara tem que ser um PhD em elementos finitos para poder rodar uma ferramenta de simulação para o projeto, né? Acho que tem até aplicações, mas acho que o nosso caso aqui é realmente uma pessoa que tem uma noção de projeto, que sabe ali identificar esforços e usar esses resultados para definir o caminho do produto, Sim, né, do sim. projeto. E hoje as ferramentas também elas estão mais intuitivas, né? Tem uma interface mais, vamos falar assim, Amigável? amigável, é. E aí acaba facilitando, né, o cara. Então não tem muito... Eu acho que é mais a base mesmo, conhecimento de engenharia, conhecimento de esforços, para conseguir falar se aquilo realmente faz sentido ou não, né? Mas e também montar essas condições de contorno para simulação, Claro. mas não é um super bicho De 7 cabeças. É. Tá certo. Tá certo, legal. E assim, vamos fazer o seguinte, para dar um exemplo pro pessoal aqui de casa, das empresas, de todo mundo que está nos assistindo, sobre elementos finitos, eu queria convidar o José Pereiras, um dos nossos especialistas da parte de simulação aqui da Dassault, para dar alguns exemplos, que assim como o William comentou, de como a gente pode usar o poder da simulação virtual para guiar os nossos projetos, que resultados que a gente pode trazer, né? E como isso pode ser aplicado no dia a dia do projetista, né, do desenhista, do engenheiro, que como o William comentou, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. José, vai lá. Muito obrigado, Thiago, William. Então, agora eu gostaria de mostrar esse exemplo de ModSim para equipamentos industriais. Nesse exemplo, a gente está vendo uma máquina de um cliente que temos no Peru, Resemin. Então, nessa máquina, que é uma máquina perfuradora para mineração, vou especificar esse componente. Para esse componente, um componente principal de aço fundido, ferro fundido. Então, um componente que é muito pesado. O que eu vou querer fazer, primeiro, é fazer uma análise dele e depois uma optimização, usando a metodologia ModSim, para finalmente fazer um estudo de fadiga. O primeiro que eu vou fazer é salvar e abrir esse componente em SolidWorks, salvar na plataforma 3D Experience. A plataforma 3D Experience me vai habilitar a simulação desse componente, totalmente integrado no SolidWorks. Por isso falamos que é um processo ModSim, modelado em simulação. Uma vez que está salvado, eu vou criar o estudo estático desse componente. Esse estudo estático vai ser composto por uma malha, que nesse caso eu vou usar uma malha automática, como exemplo. Mas poderia, com certeza, usar malhas mais complexas se o produto fosse mais complexo. Como segundo passo, vou fazer um estudo, criar um estudo estático e depois especificar as fixações. Essas fixações, nesse caso, vou fazer bem simples. Vou especificar fixações nesses furos. Poderia, com certeza, especificar parafusos virtuais, né? Mas por uma questão de simplicidade, eu aqui vou especificar essas fixações nos furos. Então, já tenho fixado meu componente e agora vou incluir as forças. A primeira força é a força do componente principal, do braço da máquina, que são 5 toneladas, ou 50.000 newtons aproximadamente.
E depois uma força aqui de compressão que vai ser um pouco menor. Mas todo esse conjunto de forças vão produzir diferentes esforços de tensões, deslocamentos, deformações no componente. Como falei, vou usar um material que não somente posso usar para cálculo estático, sino que também para usar como cálculo de fadiga. Vou atualizar agora a malha, e a malha é criada automaticamente. Eu posso ver que essa malha não é muito boa, então vou fazer um refinamento dela. Primeiro eu vou trocar o elemento, vou usar um elemento linear, e vou ver com esse tamanho de 20 milímetros. Ainda a malha eu não gosto, eu preferiria ser mais refinada. Então vou usar 10 milímetros de tamanho máximo. Agora sim, eu tenho uma malha que é aceitável e posso continuar com minha simulação. Para isso eu vou fazer uma simulação, eu vou usar o poder computacional da nuvem. Isso é muito importante. Estou usando, nesse caso, 16 cores na nuvem. Isso vai produzir que os resultados sejam muito mais rápidos usando os servidores de simulação do software e de Dassault Systems. Uma vez que já tenho resultados, eu vou trazer esses resultados diretamente do local da nuvem, do drive da nuvem. E aqui podemos ver os esforços, as tensões deformices, o deslocamento. O que a gente pode ver é que nessa área eu não tenho tensões grandes. Então o que eu vou fazer agora é uma optimização dessa peça. Primeiro, vou trazer essa peça, vou bloquear para eu poder modificar como desenhador. E vou criar nessa área, vou criar uma modificação de meu arquivo em SolidWorks. Isso é muito simples. Vou determinar um furo, né? Uma secção nessa área. Esse é o trabalho de desenhador. Estou agora desenhando uma modificação, modificando esse componente. Esse SolidWorks é muito simples. Especificar as dimensões que eu quero e produzir, nesse caso, uma operação de corte. Uma vez que tenho essa operação de corte, eu posso ver que tenho ângulos retos. Isso não é muito bom falando de fadiga. Então vou introduzir aí uns fillets suficientemente grandes para diminuir a concentração de tensões. Uma vez que tenho minha geometria em SolidWorks, vou salvar novamente essa modificação na plataforma. Muito simples, botão direito, salvar, e toda essa modificação já é passada, é transferida para a plataforma. Agora, vou voltar para a minha plataforma e o processo é bem simples. Vou atualizar a geometria e automaticamente vai reconhecer todas as modificações que eu fiz em SolidWorks. Aí identificou as novas operações, esse furo, e aí tenho a nova geometria. Vou atualizar a malha também atualiza automaticamente nessa geometria. E o modelo de simulação já está feito, não tenho que modificar nada. Esse é o benefício principal de ModSim, de modelado de simulação. Somente rodar novamente. E eu vou conservar
os resultados anteriores para depois comparar. Então, é muito simples, muito rápido, e agora já tenho o meu resultado para a modificação. Vou agora comparar essa modificação com o estudo antigo, para ver quais são as diferenças que se vão apresentar nos esforços. À esquerda está o novo estudo, à direita o estudo antigo. Então, podemos ver que praticamente as áreas de maior esforço permanecem iguais. Ou seja, que essa otimização em peso dessa peça de ferro fundido ficou optimizada, né? Praticamente com esforços iguais ao produto anterior. E agora, como eu introduzo uma modificação, eu vou ter que validar essa modificação para a fadiga, porque esse é um produto que está sometido a carregamento cíclico. Isso é muito simples. Vou fazer uma fadiga, vou trazer esse estudo que eu fiz de esforços. Vai ser um ciclo full, reversível, ou seja, que as forças estão ciclando, com um fator de escala determinado. E agora vou rodar esse estudo de fadiga. Então, aqui estou aplicando dois conceitos. O conceito de ModSim, de modelado e simulação com SolidWorks e a plataforma, e multifísica, porque já eu fiz estudo estático e agora estou validando a fadiga. E eu vejo que a fadiga está dando valores razoáveis, né, aceitáveis. E aí fiquei pronto com meu componente optimizado. Obrigado. Eis que se vai mais um dia do Industrial Equipment Experience. Então, o terceiro dia, a gente já está avançando ali, estamos na metade final do nosso evento e realmente de uma maneira fácil, dinâmica, com um formato diferente esse ano. Tivemos aí o Eduardo Cavalcante falando um pouco de inteligência artificial e como ele, aplica na indústria, ele que é uma pessoa realmente que está inserida no mercado de equipamentos industriais, é um apaixonado por inovação, por tecnologia. Então, quais são as diferenças, quais são as tendências e como isso pode ser aplicado no dia a dia da engenharia e das empresas. Tivemos aí mais um passinho também do processo de desenvolvimento da MP Agro. Então, a gente falando um pouco mais agora de ModSim, né? E que legal escutar o William falando como que eles usam toda a parte de simulação virtual desde o início do projeto ali para ir guiando o desenvolvimento de produtos até uma validação final virtual também antes do protótipo físico, né? É o que a gente falou bastante aqui. A ideia é otimizar os processos, reduzir tempo de entrega para o mercado, reduzir custos, fazendo não 10 protótipos físicos, mas 2, otimizando cada passo do meu desenvolvimento através de simulações virtuais, como o conceito que a gente chama aqui na Dassault de ModSim. Depois tivemos o nosso mestre em elementos finitos aqui, o José Pereiras, mostrando como SolidWorks Simulation, como Simulha, como 3D Experience Simulation pode ajudar você no seu processo de desenvolvimento de produtos aplicando conceitos de ModSim. Terceiro dia finalizado, amanhã tem mais. Pode lembrar, qualquer horário amanhã, assiste o último dia do Industrial Equipment Experience. Um abraço!